Pronto. Perfeito. Opa. Pronto, pessoal. Eu sou o Pedro, sou presidente da Liege, também sou vice-presidente de Relações Institucionais da AGETS. A gente teve essa ideia, né, de integrar todas as ligas para ter aulas com mais pessoas, mais participação, mais ideias, e a gente vai fazer também um cronograma de ensino, então será um cronograma de ensino de 2 anos, onde a gente tem vários módulos, desde estratégia, de gestão financeira, política pública, inovação, conhecimentos que um médico recém-formado deve ter, então a gente vai ter uma gama de conteúdo muito grande, a gente resolveu juntar todas as ligas para ter esse fortalecimento e também para ter novos insights, novas aulas. Hoje vai ser nossa primeira aula, que vai apresentar sou eu, justamente com a ajuda do Dr. Cadu, que é nosso orientador e nosso embaixador da JETS e orientador da LEED, vai participar de todas as nossas aulas aí, dando orientação de extrema qualidade. É um cara que todos nós, pelo menos da Liege, da Jets também, a gente admira muito, tem uma gratidão enorme por ele. E eu acho que vai repassar para todos que estão aqui também, tanto da US, UFC, Uninta, esqueci alguma, Unicristos, então todos. Eu acho que a gente pode ir começando. Acho que já está todo mundo aqui. Olha o meu sócio aí, rapaz, ligou a câmera. Olha o Luiz aí, professor. Então, pessoal, Boa noite. falar hoje sobre modelo de negócio, certo? E a gente pode começar pensando o que é um modelo de negócio. Quando a gente fala assim, às vezes parece ser algo muito simples, mas o que é basicamente a ideia desse modelo de negócio? É algo que a gente possa criar, possa capturar e possa também entregar valor para uma pessoa. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem, eu acho que quase todos aqui já devem ter visto o quadro, né? Que a gente vai ter 9 elementos e lá a gente vai colocar várias ideias, propostas, como acontece o nosso negócio, para que a gente possa ter uma ideia de como vamos passar valor para o nosso cliente. Que a gente vai ter a explicação mais detalhada, então descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização, e é justamente essa estrutura estratégica que a gente vai criar valor para os nossos clientes e, consequentemente, gerar receita. Então, a gente vai ter uma visão integrada de todos os aspectos essenciais envolvidos, desde a concepção da proposta de valor até a execução de atividades chaves que suportam essa proposta. E quando a gente tem essa visão completa, a gente consegue entender muito mais nosso negócio, como ele funciona, como a gente pode inovar e pode melhorar ele. E aí já entra em outra pauta, que é qual é a importância da gente de um modelo de negócio. Qual é a importância para a gente ter isso? Será que não é só abrir um negócio e a gente não ter essa visão completa? Por que é importante o empreendedor ter esse modelo de negócio? Porque o que a gente pensa, se a gente for abrir uma clínica, no final a gente vai ter até uma prática, vamos formar o quadro pensando em uma clínica. Por que é importante? Quando a gente vê todos os clientes que a gente vai atender, quando a gente vê a proposta de valor que a gente tem estabelecido, os custos, os canais, a gente consegue primeiro ver o que a gente está apresentando e como nós podemos inovar com esse modelo de negócio. A gente pode ver onde a gente pode ter novidades que vão melhorar nossos custos. Então, a gente vai ter custos melhores e vão melhorar a nossa receita, ou seja, facilita muito mais que a gente capte novos clientes e que a gente, juntamente com isso, tenha uma receita maior, nosso negócio tenha mais sucesso. Passando para a explicação mais detalhada, então, o modelo de Canva possibilita ao empreendedor elaborar inovações estratégicas que vão aumentar a competitividade da empresa. Ele permite que as empresas repensem, ajustem seus processos, aumente a competitividade e, consequentemente, melhorando seus resultados financeiros, diferenciando-se no mercado, criando propostas de valor que realmente resolvam com os clientes e o mantenham fiéis ao seu negócio. Então, ele ajuda a refinar a proposta, garantindo um alinhamento na necessidade e desejo dos clientes, o que, por sua vez, leva a uma maior disposição em pagar por produtos ou serviços que realmente resolvam problemas específicos. E aí a gente entra num confronto que é qual é a diferença do modelo de negócio para um plano de negócio. Às vezes, quando a gente vê essas duas palavras, a gente pode achar que é a mesma coisa, mas tem uma diferença muito grande. Quando a gente pega o modelo de negócio é uma folha. É um retrato ali do seu negócio, do que você pensa, do que você idealiza para ele. Quando a gente pega um plano de negócio, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um relatório com análises detalhadas, informações que vão ver a viabilidade da gente implementar aquilo. Então, você tivesse relatórios econômicos, de marketing, de venda, de custos, que a gente vai ter uma estrutura muito mais detalhada, muito maior, que vai viabilizar nosso negócio. No modelo de negócio, no Canva, no quadro Canva, a gente vai ter uma visão mais macro, mais ampliada, não tão detalhada, mas que vai dar um norte para o nosso plano de negócios. Eu acho que aqui
tem um detalhamento, né, um documento totalmente detalhado. Já o modelo de negócio é o processo anterior ao plano de negócio. O plano de negócio é um conjunto de informações, análise que o vendedor deveria realizar a fim de confirmar se o negócio que pretende investir é viável economicamente. Um plano de negócio mostrar os custos, as despesas do empreendimento, o investimento inicial necessário, estratégia de crescimento, de marketing e vendas, e também projeção de receita e lucros para os próximos anos. O modelo de negócio auxiliará a enxergar todas as etapas que devem constar no plano de negócio, mas de maneira menos detalhada, mais prática e visual. Eles são rápidos e simples de serem compreendidos. E aqui a gente vai passar para o quadro, que é o que eu digo que vocês já devem ter visto. E quando a gente olha esse quadro assim, a gente pensa que é preencher de qualquer jeito. A gente começa da esquerda para a direita, como a gente pensar, começa parcerias principais, atividades-chave, mas na verdade não. Na verdade são 9 elementos e a gente precisa, dentro desses 9 elementos, ter uma sequência lógica para que a gente possa preencher da melhor maneira. Então, aqui é a sequência que nós vamos fazer. Então, a gente vai de segmentos de clientes para proposta de valor, canais, relacionamento com os clientes, fontes de receitas, recursos principais, atividades-chave, parcerias principais, estrutura de custos. E agora nós vamos começar falando logo do primeiro dos segmentos de cliente. São os diferentes grupos de pessoas e organizações que uma empresa busca alcançar e servir. Grupos de clientes representam segmentos distintos, sim. Isso daqui é muito importante a gente ver por quê. Por exemplo, numa clínica, a gente às vezes pode achar que a gente tem só um tipo de cliente. É só um paciente que vem lá. Ou então a gente tem uma empresa, uma ótica, digamos, a gente só vai ter também um tipo de cliente. Na verdade, não. A gente tem que olhar algumas características. Suas necessidades exigem e justificam uma oferta diferente. Então, quando dois clientes têm necessidades diferentes, logo eles não são o mesmo segmento. Nós temos dois clientes diferentes ali. São alcançados por canais de distribuição diferentes. Por exemplo, será que tem um cliente que eu só atinjo ele ali pessoalmente, mas tem um cliente que eu só atingo no digital. Então, são dois segmentos diferentes que merecem visões diferentes para ser alcançados da melhor maneira. Tem diferença no tipo de relacionamento? Será que tem um produto que eu vou ter ali um contato mínimo com o cliente, tem outro produto que eu vou ter uma mentoria, então vou ter contato direto com ele, constante, já é outro segmento de cliente. Se a lucratividade é diferente, então se eu tenho dois produtos, eu vou ter um lucro maior ou menor, então também são segmentos diferentes. Se estão dispostos a pagar por aspectos diferentes de oferta. Então, por exemplo, uma pessoa que vai comprar um celular, às vezes ela quer um aspecto muito mais de desempenho, um celular muito mais caro pela marca, e outro não. Então, são segmentos diferentes. Desculpa. Passando mais para a proposta de valor, então são pacotes de produtos e serviços que criam valor para o segmento de cliente específico e resolve um problema ou satisfaz uma necessidade do consumidor. E aí, quando a gente olha para essa proposta de valor, ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser uma novidade, desempenho, uma personalização, fazendo o que deve ser feito. Então, por exemplo, a BioID, ela é contratada e a proposta de valor dela é o que? Ela produz 30% dos iPhones mundiais. Então, a proposta de valor dela é fazer o que deve ser feito, produzir esses iPhones. Então, design, marca, preço, redução de custo, redução de risco, acessibilidade, conveniência e usabilidade. Então, são várias. E não pensar porque eu estou um pouco doente, e aí acaba que outro sim. Então, tem essa acessibilidade, essa conveniência, essa usabilidade. Então, são várias propostas de valor diferentes. Eu vou parar aqui um pouquinho só para pegar uma água bem rapidinho aqui, só um momento.
Pronto, pessoal. Voltando aqui um pouco da proposta de valor, vamos seguir mais um pouco os canais. Então, nós temos diversos canais diferentes e esse canal tem fases. Então, por exemplo, nós temos a fase do conhecimento, que é onde o cliente entra em contato com o nosso produto, conhece ele. Tem a fase de avaliação, que ele vai saber se é o produto nosso que ele quer comparado aos outros. No de compra, que é onde ele efetivamente vai comprar. O de entrega, que é onde a gente vai fazer o nosso produto chegar até ele, e o pós-venda, que é a relação que a gente vai manter com ele. Então, relação de contato, de mensagem, como a gente vai manter esse contato com o nosso cliente. Relacionamento com o cliente, então, tem motivações que esse relacionamento existe, né? Que é a conquista do cliente, retenção do cliente e ampliação das vendas. E tem algumas categorias, que são assistência pessoal, quando a gente tem um contato humano direto com o cliente, tem uma assistência pessoal dedicada, então quando aquela pessoa só trata com aquele cliente, tem aquele conhecimento personalizado dele. Self-service é um relacionamento com o cliente muito parecido com o que a Amazon faz. Então, o cliente tem todos os serviços, ele mesmo se serve, ele não precisa ter estabelecido ali com a pessoa um contato humano. Serviços automatizados também a gente vê na Amazon, vê na, digamos, na Americana, nessas lojas online, onde tem aquela mensagem ali no WhatsApp automatizada, sobre como anda nosso pedido. E tem comunidades, que é tipo da Jets, que a gente faz aqui. Então, que a gente congrega vários clientes nossos e a gente consegue mandar mensagem, consegue estabelecer esse contato com ele. Aí vem para as nossas fontes de receita, né, que representa o dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento de cliente. E tem dois tipos. Tem a transação de renda resultante de pagamento único, então me paga e eu entrego o produto. E tem uma renda recorrente, que é, por exemplo, assinaturas, que a gente vê muito. Então, uma Netflix, digamos que o cliente vai pagando todo mês para ter os serviços. Seguindo mais um pouco aqui para frente, a gente chega em recursos principais. Os recursos mais importantes exigidos para fazer um modelo de negócio funcionar. Eles permitem que uma empresa crie e ofereça sua proposta de valor, alcance mercado, mantenha relacionamento com os segmentos de cliente e obtenha receita. E esses recursos eles podem ser físicos, então são fábricas, são materiais, máquinas, intelectual que a gente vê são as pessoas que trabalham lá dentro, seguindo o exemplo ali da BioID, ela tem cerca, eu posso me enganar aqui com o número, cerca de 1.000 funcionários que são PHDs, então isso é um recurso dela. Tem o recurso humano, que é o capital humano, então os funcionários dele, e recurso financeiro entra aqui também, que algumas empresas trabalham com financiamento próprio, crédito de bancos, então isso entra como recurso principal também dessas empresas. Entramos em atividade-chave, e essas atividades-chaves as ações mais importantes que uma empresa deve realizar para fazer seu modelo de negócio funcionar. E elas podem ser caracterizadas de três formas. Temos as atividades que são de produção, então produção de algum produto. Temos a de resolução de problemas, 90 mil, pois é, 90 mil PHDs. Então você vê quão grande é esse recurso intelectual dela. Então nós temos resolução de problemas, então entra muito na atividade das clínicas, dos médicos, como nós que somos destinados à resolução de problemas, e temos atividades chaves que é, por exemplo, a plataforma, digamos, a Amazon. A Amazon, ela tem como recurso a plataforma dela, onde ela oferece os serviços e tudo. Mas ela precisa ter atividades de manter essa plataforma viva, constante, se atualizando, para que ela ofereça um produto de qualidade para os seus clientes, certo? Vem as parcerias principais, que é a rede de fornecedores e parceiros que compõem o modelo de negócio. E tem tipos de parceiro, né? Tem alianças estratégicas entre não competidores. Então, quando a gente vai juntar um cartão de crédito com uma companhia aérea, isso é uma aliança estratégica que não tem competidores, mas eles se beneficiam através de sala VIP, de mídias. Tem a competição, que é parcerias estratégicas entre concorrentes. Então, a gente pode juntar, digamos ali, a Coca-Cola com a Pepsi, elas fazem uma campanha de reciclagem de garrafa PET que vai beneficiar as duas. Tem joint ventures para desenvolver novos negócios, então é quando a gente pega
cotado de duas empresas diferentes que não são ali do mesmo ramo. Aliás, podem ser do mesmo ramo, mas elas fazem pesquisas, digamos ali, a BMW e a Toyota, elas fazem uma pesquisa para criar uma nova bateria no mercado, que vai beneficiar as duas. E tem a relação comprador-fornecedor, que é, digamos que eu faça um contrato ali, uma parceria com um fornecedor específico meu, para que eu consiga melhores preços, melhores custos para a minha empresa. Chegando agora no último elemento, né, que é a estrutura de custos, a gente vai ter custos fixos, variáveis. Isso, o Dr. Cadu vai dar uma aula perfeita para a gente, tanto que ele fala da diferença de custo e da diferença de despesas, e custos fixos e variáveis. Vamos lá, o que é custos fixos? São onde a gente consegue, são todos os custos que, apesar de variando ou não a nossa produção, não vai ter uma mudança. Peraí, deixa eu refazer aqui para fazer feio para o Dr. Cadu. Para mim, para o Dr. Cadu, né? Custo fixo são todos os custos relacionados ao que eu produzo, que não vai variar dependendo da minha produção. E os variáveis, como já diz o nome, são custos, são despesas, custos relacionados à minha produção, que vão relacionados ao meu produto, que vão variar de acordo com a minha produção. Economia de escala é quando a gente tem essa oportunidade de, digamos, comprar mais produtos por um preço mais barato. E economias de escopo é, por exemplo, a Coca-Cola tem uma equipe de marketing, mas ela tem diversas empresas. E essa mesma equipe de marketing vai poder fazer um marketing de todas as empresas, então vai ser uma economia que eles vão ter ali. A gente terminou os segmentos e agora, já chegando quase no final, a gente vai ter padrões de modelos de negócio, que é bom a gente falar, porque a gente sabe que tem vários modelos, então tem B2B, B2C, mas no livro, que é o do modelo Canvas de negócio, ele lista em 5 padrões, que vai ser desagregados, cauda longa, plataformas multilaterais, grátis e aberto. Quando a gente fala de desagregado, empresas são compostas por 3 tipos de negócio. Existem negócio de inovação, de relacionamento com o cliente e negócio de infraestrutura. E que cada tipo possui seus imperativos econômicos, competitivos e culturais. E o que é que defende esse modelo? É o quê? É a gente dividir em empresas diferentes para ter um melhor atendimento. O que é o exemplo que ele cita? Ele cita de um banco suíço que ele dividiu seus negócios em 2. O que é que ele fez, né? Na verdade, ele viu que ele tinha ali a primeira parte, que era de transações, então ele separou, criou o banco Incor Bank, que ficou destinado só à infraestrutura bancária, e ele criou um novo serviço, um novo banco, que era o Maersk Baumann, não sei se eu estou falando direito, que ficou destinado só a relacionamento com o cliente e consultoria financeira. Então, aquele negócio que era agregado, ele separou em 2, ele desagregou para ter um melhor resultado financeiro. No de cauda longa, ele concentra-se em oferecer um grande número de produtos de nicho, cada um deles com venda relativamente infrequentes. O maior exemplo, Netflix. Netflix tem um catálogo absurdo de produtos, mas ele tem alguns produtos destaques que vão chamar as pessoas para assistir e esse lucro vai ser, digamos, ali dividido entre vários produtos que ele tem. Um catálogo muito grande, mas que são as vendas relativamente infrequentes. Tem um produto que se destaca mais antes, um produto que se destaca mais depois. Plataformas multilaterais unem 2 ou mais grupos distintos, porém interdependentes de clientes. A plataforma cria valor facilitando a interação entre diferentes grupos. A Uber junta um motorista com o passageiro. Então, ela ganha não necessariamente na plataforma multilaterais, ela vai ganhar dinheiro dos dois. No caso da Uber, ela cobra uma tarifa do motorista, ela ganha, só cobra em um segmento, e o motorista recebe o dinheiro do passageiro. Assim é como cartões de crédito que cobram a tarifa do comerciante e junta com o cliente que vai pagar naquele cartão devido. Então, tem esse balanço.
Passando agora para os últimos dois padrões, a gente vai ter o grátis, que é pelo menos um segmento de cliente se beneficia continuamente de ofertas sem custo. Então, digamos aqui o Google Meet. O Google Meet ele vai ter diversos clientes nele. A gente pode usar o serviço de graça. Entretanto, um dos segmentos de clientes dele vai ter a necessidade de comprar o serviço maior para caber mais pessoas, ter tempo ilimitado. É o que a gente chama de freemium, que é a mistura de free, de grátis, com serviço premium. Então, eles vão ganhar nesse dinheiro, então eles têm uma escala muito grande de pessoas usando, que acabam tendo esse desejo de ter, necessidade de ter esse serviço premium e acaba tirando lucro para essa empresa, porque ela paga a parte daquele que também só utiliza o serviço grátis. E no serviço aberto, ele é utilizado por companhias para criar e capturar valor sistematicamente, colaborando com parceiros externos. Por exemplo, a Unimed fez esses dias um ideathon, onde seria ali um espaço de inovação aberto. Então, ele tinha um problema, tinha algumas necessidades e contratou e abriu para empresas, para startups, entrarem nesse processo de inovação aberta para solucionar um problema que eles tinham. Então, esse seria o modelo, o padrão, o último padrão aberto. São esses 5 padrões. Dentro desses padrões tem diversos tipos de modelo de negócio. Eu acho que é isso. Hoje foi para dar uma visão bem macro do... Opa! Alguém levantou a mão? Ah, então, agradecer a atenção. Aqui são as referências. A primeira é do livro, que foi guia para todos esses slides, né? E depois passar para fazer a prática, né, tocador? E aí, quem tiver alguma dúvida. A Rocha. E aí, Pedrão, muito bom, viu, a capacitação. E assim, esse modelo Canvas, né, dá para a gente utilizar de várias formas, não só para fazer um modelo de negócio, mas de negócio propriamente uma empresa, mas inclusive dentro das nossas ligas, né, dá para a gente pegar esse modelo Canvas e utilizar dentro do nosso dia a dia aí para tentar ter uma visão um pouco mais estratégica de como a gente quer chegar nos ligantes, ou de uma forma que a gente queira monetizar através de cursos e tudo mais, e ter uma boa visão ampla do que a gente está fazendo, onde a gente quer chegar, os clientes que a gente quer atingir, da forma que a gente quer atingir. E muito legal essa ferramenta. E assim, esses dias eu estava escutando um podcast do pessoal do grupo do Matheus, e eles são tipo um supermercado, né? E aí, uma coisa que tu falou ali na parte de atividades, bem importante, às vezes a gente olha para um modelo, para um negócio e só vê aquela atividade principal daquele pessoal, né? Por exemplo, um supermercado. A atividade principal deles, vender produto para o cliente final. E aí, uma das falas do dono do Grupo Matheus, ele disse: eu, por acaso, trabalho com logística e que, por acaso, é na área de supermercado. Ou seja, o que é que ele quis dizer com a fala desse? Que uma das atividades-chave dele, ali na região do norte, onde tem difícil acesso, é a logística, né? Essa é uma das atividades-chave dele e que torna ele diferente dos outros grupos semelhantes a ele ali naquela região, como, por exemplo, Pão de Açúcar, Frangolândia, dentre outros, né? E muitas vezes a gente não consegue enxergar essas atividades que são muito importantes para os nossos negócios ou para as nossas ligas e algo do tipo que fazem um diferencial muito grande, né? E outra pessoa se toca disso, leva isso muito a sério, muda as atividades, foca muito nessa parte de atividades e acaba mudando e ganhando da concorrência. Então, esse modelo Canvas ajuda a gente a ter uma visão geral dessas ferramentas, né, que a gente pode usar. Sim, sim. É fascinante como esse modelo ele consegue dar uma visão muito macro para a gente. Realmente, como eu disse ali na importância, ele facilita muito a inovação e a proposta de valor que a gente pode apresentar para o nosso cliente.
Então, ele é muito importante, apesar de a gente olhar assim, ser algo simples, quando a gente coloca mesmo na prática, a gente vê o tanto de oportunidade que a gente tem como explorar. E o senhor, doutor Cadu, o que é que tem a dizer? Estava esperando aí para ver se mais alguém quer se manifestar. Se não, aí acho que tu vai fazer, né, a parte prática. Vou sim, tá pronto aqui. Tá. Mas antes aí eu queria fazer só alguns comentários aí. Primeiro, parabéns aí pela aula, né? Você tinha me mostrado antes, né? E né, sugerir algumas coisas e você conseguiu aplicar bem aí. Parabéns. E assim, essa parte prática que tu vai apresentar é especificamente sobre o modelo Canvas, tá? E aí eu acho que a gente precisa só deixar claras algumas definições, né? Antes da gente partir para isso daí, para que não haja uma confusão, né? Para que não haja um entendimento diferente do que é um modelo de negócio, tá? Então, assim, como você falou, talvez a forma mais simples aí da gente ver, né, modelo de negócio é através dos exemplos que você falou, que você deu. Então, modelo de negócio é exatamente como aquela empresa específica, ela não só vende, ela não só chega até o cliente, mas é tudo que está relacionado, tudo que é necessário para que a empresa consiga entregar algum valor para o seu cliente. Tá? Ele é um conceito, esse conceito de modelo de negócio, ele é um conceito mais abstrato. Ele não é material. Tá? Então, você falou, a Uber é aquele tipo de plataforma multilateral que vai unir ali dois grupos. Você pode ver outras empresas que trabalham da mesma forma. Então, qual é o modelo de negócio do Uber? A plataforma multilateral, porque ela trabalha assim. Tem modelos mistos, você deu 5 exemplos aqui, tem diversos, dezenas de modelos, tá? Mas é importante a gente saber que o modelo de negócio é isso, esse conceito abstrato que mostra como é a entrega de valor de uma empresa para o seu cliente, tá? O plano de negócios é um documento que mostra isso, tá? O plano de negócios, sim, ele é material, ele é tangível, ele é palpável, tá? Ele é importante porque ele serve como uma referência, né? Então, você vai montar uma empresa, você tem uma empresa que está funcionando, você ter o plano de negócios dessa empresa faz com que você consiga dar acesso a quem quer que tenha interesse e saber como é que aquela empresa funciona realmente, como é que ela está entregando valor, tá? Mas isso aí já de forma documental, diferente do modelo de negócio, que é uma ideia. E aí a gente vai para o Canvas especificamente, tá? Então, o Canvas, ele é uma ferramenta para montagem de modelo de negócio, tá? E eu costumo dizer que, assim, essa nem é a principal função do Canvas, ajudar na montagem do modelo de negócio. No momento que então assim, vocês aqui são um grupo de alunos de ligas, de gestão das diversas universidades, tá? E vocês decidem, né, que essa união de vocês, isso aqui vai dar usando o trocadilho, né? Isso aqui vai dar liga e vocês vão conseguir montar um grande negócio em conjunto, tá? Eu imagino que o Pedro vai ter uma ideia, o Luiz vai ter outra, vou pegar aqui os nomes de vocês, a Larissa vai ter outra, a Lívia, o Rafael, o Daniel, a Gisele, o João Pedro, cada um de vocês vai ter diversas ideias de como isso vai funcionar, mesmo que vocês partam de uma premissa inicial, tá? O Canvas de modelo de negócio, né, o Business Model Canvas, proposto pelo Alexander Osterwalder, né, no livro clássico lá dele, que já tem diversas edições aí para frente, diversas modificações e diversos desdobramentos, ele vai fazer com que vocês sentem juntos e juntos vocês possam alinhar o que é que vai ser o negócio de vocês. Utilizando esse padrão, esse modelo, esse canvas, esse framework, tá? Com uma sequência determinada, que não necessariamente é essa apresentada pelo Pedro, tá? Essa é uma sequência que tem bastante lógica, tem diversas outras sequências, não é nem essa que tu apresentou, Pedro, não é nem a original. A original tem algumas diferençazinhas, por exemplo, a Não é não, original... professor? Não.
A original, ela termina pela estrutura de receitas. Pois era que estava no livro. Mas Era qual isso. livro? No Business Model Canvas mesmo. O Bota aí na tua do. referência. Aqui, ó. Só se foi de alguma edição nova aí que eles mudaram, tá? Mas de Foi, quando eu tinha botado até a imagem, que tem até quando na. eu Foi li aqui, ó. Foi de 2011. não, esse já é o de inovação, ó. Ah, Ele tem um inovação em manejo. anterior. Ele tem um Vixe, anterior a esse ainda, então que é foi o o clássico. segundo. Vixe, É. então eu peguei a referência. Esse aí já é outro, que não é nem que é só ele, é só o Osterwald. Opa, fechei aqui o microfone sem querer. Mas assim, essa sequência que você colocou, ela é extremamente válida também, entendeu? Não tem... É claro que você não vai começar, por exemplo, você não vai começar falando da estrutura de custos. Né? Você precisa ter algumas definições antes disso, né? Mas muito importante você começar por aqueles dois ali que você citou, que é segmentação de clientes e proposta de valor, e daí você ir construindo as outras coisas. Né? Não adianta você falar, por exemplo, de relacionamento de canais sem ter definido o cliente antes. Né? Tem coisas que são meio lógicas, são meio óbvias. Tá? Então, assim, eu queria... Ei, professor, Oi. qual seria a diferença da outra? A diferença principal? Eu vou ver se eu lembro agora da sequência original, tá? Mas vamos lá. Começa por proposta de valor. Sim. Aí vai para segmentação de clientes, aí vai para canais e relacionamento, daí passa para atividades-chave, aí parceiros-chave, Sim. recursos-chave, atividades-chave, recursos-chave, depois parceiros-chave, e aí depois estrutura de custos e no final receitas. Ah, então muda mais o final, né? Depois de. E o início também, né? Que não começa por cliente, Sim, começa por sim, proposta sim. de valor. Tá? Perfeito. Mas assim, também pode ser utilizado, né? Então, assim, o objetivo que eu queria falar para vocês agora, antes de entrar nessa parte prática, é exatamente isso. É que a gente precisa separar bem essas definições, para vocês não acharem que o Canvas ele vai entregar um plano de negócio. Tá? A principal função do Canvas nem é desenhar um modelo de negócio. É alinhar o negócio na cabeça de todo mundo que vai participar. Ok? Ei, professor, e uma dúvida. Quando a gente abre esse modelo, ele pode ser feito para partes diferentes de uma empresa, tipo, ali, eu acho que entra muito naquela de desagregado, né? Que eu falei, então, eu posso pegar esse modelo e fazer vários, ou eu teria que fazer um para uma empresa só? Deu para entender a pergunta, mais ou menos? Mais ou menos. Deixa eu ver se eu entendi aqui. E talvez o exemplo que eu dei aqui responda aqui a tua pergunta. Né, o Canvas de modelo de negócio, né, do Osterwalder, ele é extremamente versátil. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você pode pegar ele para, né, fazer o alinhamento para a montagem de um modelo de negócio de uma empresa que você parte do zero. Você pode usá-lo para alinhar a forma de pensar, né, de sócios ou de diretores de uma empresa que já está funcionando há bastante tempo. Sim. Você pode usar para um setor específico. Você pode usar para um produto específico. Então, assim, ele tem toda essa versatilidade. Por isso que ele, né, que é um modelo muito bem sucedido e muito replicável, tá? Porque ele é muito versátil. Então, sim, você pode fazer diferentes canvas para diferentes setores ou diferentes produtos de empresa. Perfeito. E aí? Tá? E aí, assim, claro que isso depende muito do nível de maturidade, né, principalmente da gestão. Mas quem já participou de alguma montagem de um canvas de modelo de negócio, principalmente se foi presencial, sabe que o pessoal gosta muito de usar post-it, né? Sim, é até o E modelo aqui mesmo que eu nos separei modelos para fazer. digitais, você consegue colocar cores diferentes, né, nos diversos pontos que você coloca. Sim, Porque você pode, por exemplo, ali a sua proposta de valor, na sua proposta de valor, isso não vai fazer muito sentido, mas você pode, por exemplo, na sua segmentação de clientes, eu quero definir especificamente que produtos eu vou definir para cada cliente. Aí você vai lá na sua segmentação de cliente, bota uma cor para cada uma. E a partir sim, daí, sim. tudo que você vai fazer, você vai dar a cor de acordo com o cliente que ele vai atingir. E aí você vai fazer um canvas bem mais rico, né? Que você vai saber que para essa clientela aqui, eu tenho esses canais, eu tenho essa rede de relacionamento, eu tenho esses parceiros, eu tenho esses recursos, essas atividades, meu custo vai ser esse, minha receita vai ser essa. Se eu mudo de cor lá do meu cliente,
eu também mudo no, né, eu também mudo nessa Sim, sequência, sim. né? E aí eu vou ter diversas informações. Ou eu posso fazer isso separado também, não é problema. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Dá para me escutar aí, Pedro, professor? Eu Tá queria sim. aqui ouvir de vocês como é que eu posso aplicar o modelo Canvas, né? Pensando no modelo de negócio que o meu foco maior seja equity, né? Talvez uma health tech, algo assim. Faz sentido isso? O que é que tu quis dizer com foco ser equity? Essa parte eu não entendi. É eu focar no crescimento da empresa, né? Algo mais, uma pegada mais de startup. Tá, só. E aí, assim, eu acredito que a maioria, né, de quem está aqui talvez ainda não tenha tido um contato direto com certas nomenclaturas, por exemplo, quando a gente fala em equity, né? Tá, e aí eu não sei se você falou nesse sentido, tá, Luiz? Você me corrige se eu estiver errado. Assim, o equity, que é o patrimônio líquido, ou seja, que é a parte de investimento dos sócios, né? Principalmente falando da questão do startup. O objetivo de você fazer um startup é fazer com que esse equity cresça, ou seja, que o valor dessa empresa cresça através de rodadas de investimento, ou através de valorização por fluxo de caixa mesmo, né? Para que em algum momento essa empresa possa ser adquirida ou possa ser vendida, né? Eu não vejo muito como é que essa ferramenta ela vai ajudar nesse sentido, tá? Ou se vai ter alguma diferença numa empresa que foca em equity ou que não foca. Não consigo visualizar isso agora. Né? Eu acho que tem outras ferramentas que vão para aí sim, e vão para esse lado, principalmente ferramentas, e aí você falando em questão de startup, ferramentas ligadas à inovação. Tá? Entendi. Desenvolvimento de produto, né? Tem ferramentas de desenvolvimento de produto, ferramentas de desenvolvimento de desenvolvimento, não de captação, tá? Mas de desenvolvimento de clientela, de maturidade de clientela. E muitas vezes você tem uma ideia que é inovadora, mas cujo público-alvo não está pronto ainda para isso. Você precisa preparar esse público-alvo para poder, né, isso daí vir a ser lucrativo no futuro, né? Eu penso que essas ferramentas aí, elas ajudariam mais nesse foco, tá? Entendi, professor. Porque tem muita startup que às vezes o equity também é relacionado à projeção futura, né? Não só o patrimônio real, né, da empresa, professor? E aí, assim, vamos lá. São dois termos que a gente não pode confundir, tá? Patrimônio líquido e equity. Desculpa, patrimônio e patrimônio líquido. Patrimônio de uma empresa são os ativos. Patrimônio líquido é a obrigação com sócios. Tá? O pessoal da Liege, da Unifor, a gente já teve aula sobre isso daí, né? A gente já falou, acho que vocês têm alguma lembrança, tá? Patrimônio que a empresa tem, bens e direitos, isso são ativos. Patrimônio líquido, cuja nomenclatura em inglês é equity, as obrigações que a empresa tem para com os sócios, que vai se somar ao passivo, cuja nomenclatura em inglês é debt, ou seja, dívida, ao passivo, que é a obrigação que a empresa tem com terceiros. A soma do patrimônio líquido mais os passivos, ou seja, do equity mais o debit, ele tem que ser igual aos ativos. Tá? Isso aí é só uma questão contábil. Tá? Então, quando você fala, né, em crescer equity, você está querendo valorizar a empresa, a startup, normalmente ela começa apenas com investimento de sócio. Tá? Então, ela vai ter essas obrigações, ela vai ter ali um patrimônio líquido, um equity, que é o que se espera crescer, porque o sócio quer tirar vantagem disso. Tá? E aí, por que a gente precisa entender isso daí? Porque tanto o equity quanto o passivo, quanto a dívida, elas são os financiadores do ativo. Então, o que vai fazer essa empresa gerar caixa, ter faturamento e gerar caixa, são os ativos, é o patrimônio dessa empresa,
que é financiado pelo passivo e pelo patrimônio líquido, ou seja, pelo dinheiro de terceiros e pelo dinheiro do sócio, investidos dentro da empresa. Deu para entender? Deu sim, professor. E aí, professor, então é isso que o Luiz fala desse planejamento para virar um equity, entraria mais ali no plano de negócios do que necessariamente no modelo de negócios. Teria uma previsão melhor. Vamos lá. Agora eu acho que eu estou percebendo que vocês estão querendo chamando de equity. Talvez vocês estejam se referindo a valuation. Pronto. É que a gente ouviu muito falar Que é valor desses termos, que é isso que o pessoal faz, valorizar a empresa para vender e ganhar em isso cima aí é disso. valuation, tá? Isso. Tá. O valuation de uma empresa, aí você tem diversos, como é que a gente fala, diversas camadas, tá? Então vamos lá, qual é a forma mais rudimentar de você entender o valor da empresa? É o que ela tem e o que ela tem direito a receber. Ou seja, os ativos. Tá? Então, o valor mais rudimentar da empresa são os ativos dela. O que é que ela tem hoje. Tá? Só que isso desconsidera muita coisa aí para frente. Tá? Então, pensando numa startup. Então, uma startup ela vai ter aquele investimento inicial. No começo, ela pode até não ser lucrativa. Acho que vocês que são interessados no assunto, talvez boa parte de vocês saibam que o primeiro ano que a Uber deu lucro foi 2023. Até então, ela só dava prejuízo. E não quebrou? Não, porque prejuízo não quebra empresa. O que quebra empresa é a falta de caixa. Tá? À medida que a gente for, né, dando seguimento aí a esse plano de treinamento aí de vocês, né? Acho que o Pedro falou um pouquinho aí no começo, né? Vocês vão começar a entender melhor esses termos, diferença de lucro e caixa, enfim, né, coisas importantes aí a serem definidas, tá? Mas a Uber veio dar lucro agora. Por quê? Porque se focou muito mais no valuation da empresa, em criar valor, agregar valor a essa empresa, do que propriamente a lucratividade. Tá? Então, qual é a principal, falando em nível de valuation, qual é o principal fator que define o valor de uma empresa? São os fluxos de caixa positivos no futuro para ela. Então, tem uma empresa hoje que ela tem X aqui de ativos, tá? Mas existe uma expectativa de geração de fluxo de caixa no futuro aí, de longo prazo, um valor bem grande. Então, o valor dessa empresa aumenta. Porque se espera que ela vai gerar bastante caixa no futuro. Tá? Aí, realmente, o Canvas de modelo de negócio, ele não se presta para ver isso daí. A gente precisa de ferramentas mais desenvolvidas aí, inclusive, ferramentas financeiras para a gente poder definir isso. Mas todo modelo de negócio parte de onde do que a gente está discutindo hoje. Partindo só do que o senhor falou aí, esse valuation, ele é feito pela margem de lucro da empresa, é multiplicado pelos anos. Eu tinha visto em algum canto, se o senhor puder falar um pouquinho como é feito o cálculo assim, mas eu vi bem por cima. Não, vamos lá. Quando você vai usar, né, para fazer valuation, né, a técnica dos fluxos de caixa descontados, né, isso daí é como se chama. O que é que acontece? Você faz toda uma análise financeira, tá? E você planeja para o futuro. E aí, quando eu falo futuro, um futuro. Dificilmente você vai fazer, não. Eu vou fazer uma empresa, a gente vai desenvolver uma empresa aqui, mas daqui a 5 anos a gente vai encerrar ela, tá? Você não faz isso. Normalmente você espera que isso seja perene. Que isso vá ter uma continuidade, né? Então, você faz esses fluxos de caixa, tá? Para frente, e você usa uma ferramenta de matemática financeira chamada perpetuidade. Você sabe que, por exemplo, um fluxo de caixa de 100 mil reais no ano de 2025, ele é diferente de um fluxo de caixa de 100 mil reais no ano de 2026. Porque o tempo desses fluxos é diferente. Então, 100 mil reais em 2025 valem mais ou valem menos do que 100 mil reais em 2026? Vale menos. Valem mais. Vale mais? 100 mil reais hoje vale mais do que 100 mil reais em 2026. Sim. Não. Hoje vale mais do que 2026. Sim, hoje vale mais. Certo. Tá? E assim por diante. Então, você pega cada ano, a expectativa de caixa de cada ano para frente,
aplica a ferramenta matemática, assim, isso é uma coisa bem aprofundada mesmo, né? Eu acho que a gente não vai ver isso daí. Mas você aplica a ferramenta de perpetuidade e traz todos esses fluxos de caixa para o valor presente. Então, se eu fosse receber toda a expectativa que eu tenho de fluxo de caixa hoje, quanto é que eu receberia? Aí você tem um valor que, somado aos ativos da empresa, me dizem qual é o meu valuation hoje. Perfeito. Entendi, professor. Vamos para a prática? Bora? Deixa eu abrir aqui. Pronto, pessoal, aqui eu coloquei o Canva, coloquei exatamente o que o professor falou, os post-it, e a ideia é que a gente faça, crie esse modelo de negócios aqui, para dar uma ideia, dar uma prática para todo mundo, visando a elaboração de uma clínica médica. Não é isso, professor? A ideia é essa. Pois pronto. Se eu quiser ir guiando, professor, como o senhor achar. Vamos lá, assim, o que eu combinei com o Pedro a gente que esse momento aqui ele fosse bem participativo, tá? Então a gente precisa que vocês pensando assim, não, vamos montar uma clínica, tá? O ideal, Pedro, é que fosse uma clínica assim, de um serviço bem específico, tá? E aí você pode sugerir aí à vontade se você quiser, tá? Pode ser cardiologia, professor, que a gente Pode pode ser uma abordar clínica cardiológica. tanto preventivo quanto tratamento. Eu sugiro parceria com o Oxi. time do Fortaleza. Gosto logo de comentar assim, para não fechar com Ih, professor! Expulsar da Liege. Não, bora expulsar da Liege. Você está expulso da Liege a partir desse momento, viu, Binha? Ei, só pode falar quem ganhou o clássico. assim? Vou silenciar quem não ganhou o clássico aqui. Não, deixa. Pedro, tu inclui aí no processo seletivo um ponto a mais para quem for do Ceará, tá bom? Pronto, não, já tá colocado aqui. Não, Que o Fortaleza absurdo, tem rapaz. dado muita alegria pra gente. Deixa essa torcida. E aí, professor? Sim, então a ideia é a gente né, através de sugestões de vocês ir preenchendo, né, esse canvas, para a gente no final ter uma ideia do que seria, né, um modelo, tá? De como fazer um modelo e aí, Pedro, eu acho que você pode usar a sequência que você sugeriu, tá? Perfeito. Então, segmento de cliente, a gente vai para a oferta de valor, canais, relacionamentos. Perfeito. É isso. Então vamos lá. Lembrando, o Pedro não vai falar, eu não vou falar. A gente quer que venha de vocês sugestões. Primeiro, a gente vai começar por segmentos de clientes. Então, quais são os segmentos de clientes que a gente vai abordar? Que vão ser o público-alvo dessa clínica de cardiologia, como o Pedro sugeriu. Eu posso focar, né, Pedro, num segmento mais premium, particular. Posso focar num segmento de operadora de saúde, que seria mais básico, né? Ou eu posso focar no modelo, talvez, de clínica popular. Luiz, isso foram 3 sugestões. Foram 3 sugestões, professor. Tá, eu só não entendi. A gente vai ter clientes premium particulares, a gente vai ter clientes de operadores de saúde e a gente vai ter clientes de clínica popular, ou você está querendo focar em um segmento desses? Eu focaria só em um, né, professor? Acho que é pra gente escolher um, né? Focar em um. Eu acho que a gente pode focar em particulares, né? Foca em particular. O Lembre nosso que cardiologista todo faz. o resto do Canvas, ele vai ter que estar de acordo com o que vocês escolheram aqui. O nosso cardiologista faz cateterismo. A gente poderia colocar, assim, não sei, um segmento de clientes aí voltado para pacientes com algum grau de obstrução de artérias coronárias, né? Ou seja, pacientes realmente mais crônicos, com mais comorbidades. Sei.
Deixa eu pegar a tua deixa aí, Luiz, e dar uma sugerida. Vamos lá. A gente viu que vocês vão precisar escolher um desses 3 perfis aí, tá? Acho que o escolhido foi o quê? Foi particulares? Foi? Foi, professor. Foi? Tá, então pacientes premium, tá? Então vamos lá. Que perfil de paciente vocês vão querer atender? Acho que seria mais um paciente de meia idade, de Cardiopata. sintomologia, ou então um que venha fazer algum tipo de check-up. Eu acho que daria para abranger. O Matheus está chegando aí onde eu acho que é o caminho que a gente deve seguir. Então vamos lá. Uma clínica de cardiologia, ela tem normalmente um cliente que vai ser interessante para ela, que é aquele paciente que é saudável, mas que quer ter os seus exames em dia, quer fazer um check-up, né? Isso daí é uma segmentação. O que o Luiz falou lá, com relação àquele paciente com obstrução coronariana, a gente não precisa ser tão específico, mas é aquele paciente que já é doente e quer fazer um acompanhamento da sua patologia ou tratamento dela. Professor, o senhor acha que faria sentido, pensando assim, montar uma clínica dessa de cardiologia, né? A gente viu hoje que a gente está tendo essa febre fitness. A gente talvez afunilar para os pacientes premium que usam alguma droga para ter maior performance, né? Acaba tendo que fazer esse check-up rotineiramente. Eu acho que talvez, não necessariamente o paciente que usa alguma droga, mas ser uma clínica de cardiologia do esporte, porque aí a gente consegue englobar essa questão de pacientes saudáveis, mas sem ser tipo assim, você toma bomba, vem pra nossa clínica. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando for afunilando, porque à medida que a gente afunila, a gente também perde potenciais clientes. Então a gente tem que ver quanto é que o nosso cliente está disposto a pagar, no caso, se a gente fizer esse tipo de afunilamento, né? Se a gente for para um tipo mais geral, a gente perde essa característica de especialização, mas, por outro lado, a gente consegue abranger uma população interessada maior, né? Matheus, isso aí que você falou é fundamental, porque vamos dar um exemplo aqui bem prático, tá? A Ana Beatriz sugeriu aí fazer uma clínica focada para a medicina do esporte, tá? Você vai ter, para você ter uma clínica, né, com esse foco, você tem que ter, por exemplo, diversos aparelhos, tá? Será que se você focar apenas em medicina do esporte, vai haver uma ocupação total da utilização dos aparelhos que você precisa? Eu posso até priorizar um desses segmentos, mas eu preciso deixar isso daí mais aberto, né? Eu posso ter uma priorização, até, por exemplo, no sentido de que eu vou ter ali junto, vou dar uma facilidade ali para o cliente, de ter ou uma parceria, já falando lá na frente, né, com uma loja de suplementos, ou até mesmo algo dentro da clínica, para facilitar, né? O que não afastaria aquele paciente que é realmente doente e que está lá para fazer seu tratamento, que também precisa utilizar os mesmos aparelhos. Dentro dessa segmentação, claro que a gente pode, né, num aprofundamento no modelo de negócio, priorizar um ou outro segmento. Perfeito. Mas acho que a gente precisa deixar isso daí mais aberto. Mudar a cor aqui para seguir como o senhor disse, professor. Ou deixar a mesma cor, o que é que o senhor acha? Deixa a cor diferente, acho que vai ficar interessante. Perfeito. Mais algum segmento, pessoal? Eu acho que assim, o segmento também de pacientes pós-IAM tem um bom potencial. Eu acredito que não necessite também de grandes alterações no nosso modelo tecnológico. É basicamente muito parecido com o check-up, né? Assim, guardado as devidas proporções. O pós-IAM é um paciente que é coronariopata, né? Ele não deixa de ser,
ele não estaria já nos pacientes para acompanhamento da coronariopatia? Ah, sim, assim. Perfeito, perfeito. Para facilitar e a gente conseguir evoluir, vamos deixar esses dois segmentos. Perfeito. São dois segmentos bem diferentes, tá? São bem distintos, que podem utilizar a mesma estrutura, e aí a gente vai ter tanto ofertas de valor, como canais, como atividades, recursos, parcerias, né, bem diferentes para eles dois. Acho que vai ser um exercício interessante. Perfeito. Então a gente pode ir para a oferta de valor, pessoal? Sim, sim. E aí, o que é que vocês veem como uma oferta de valor? Que a gente pode ter primeiramente para os pacientes com acompanhamento, para acompanhamento e tratamento. Oferta de valor, tu fala do nosso modelo de captação de receita, seria isso? Oferta de valor, o que você vai entregar para o seu cliente que lhe diferencia dos seus concorrentes, de outras alternativas que ele pode vir a ter. Tipo, Atendimento personalizado, tipo, isso. Desenvolver um atendimento tipo, multidisciplinar, como eu já estava falando. Tipo, já é um consultório com cateterismo, já com ECG, já com cardiologista. Tipo assim, fazer um modo integrado de que o paciente tenha diagnóstico e tratamento dentro do mesmo local. A gente tem que ter cuidado para a gente não ser muito aberto. Então, por exemplo, na hora que você coloca aí como oferta de valor, atendimento diferenciado, isso não significa muita coisa. Sim. O acompanhamento multidisciplinar, ou seja, você ter diversas especialidades que esses perfis de pacientes precisam, é uma boa. Então, por exemplo, paciente para acompanhamento de uma coronariopatia, ele vai precisar de um cardiologista, claro, mas ele pode vir a precisar de um neuro, pelo risco de AVC, ele pode vir a precisar de um nefrologista, ele pode vir a precisar de outras especialidades, né? Então, Às vezes até de especialidades não médicas, como fisioterapia e educação física na parte da reabilitação. E aí isso também gera mais renda, porque vai ter uma movimentação de outros públicos que talvez não são necessariamente da clínica, são desses outros profissionais, mas chegam lá e, que tal marcar meu check-up por aqui? E aí, professor, pensando no que a gente falou de como pode ser a proposta de valor, a gente pode colocar também um aplicativo de acompanhamento dos exames, algo próprio, seria uma proposta de valor dessa de utilidade, ou não? Isso aí seria um relacionamento. O senhor acha? Ou um canal. Não, Né? Eu acho que teria que focar na jornada do paciente, né? Desde da pré-consulta, como é que é essa experiência dele, mas também focar com muita clareza em oferecer uma pós-consulta, né? Diz que é isso que fideliza mais o paciente. Aí é relacionamento também, não, professor? Ou não? Agora estou um pouco em dúvida nos dois. Eu acredito que, na verdade, esse acompanhamento, né, essa experiência do cliente pré e pós, acredito que entra sim como oferta de valor. Interessante. Professor, no caso, local onde o instalamento poderia entrar nessa questão da oferta de valor, já que eu estou no segmento mais premium, é meio que subentendido também. O local de atendimento, Isso. recurso. Local é recurso. Aí, assim, a ideia de colocar um local... deixa eu pensar aqui. Será que atendimento a domicílio, por exemplo, tem um paciente que está no estado geral pior? Atendimento em domicílio é canal, definitivamente é canal. Pedro, só esse acompanhamento, aí, assim, é mais do que isso, tá? Não é só acompanhamento, não. Acompanhamento pré, na verdade, não existe, né? Acompanhamento pós já é subentendido. Então, tem que ser uma coisa além do acompanhamento.
Você pode falar até em atendimento individualizado, por exemplo, se for o caso, não sei se foi o que quem propôs pensou. Eu pensei, professor, mais naquela questão da jornada, né? Desde a pessoa marcar a consulta, você ter, sei lá, uma secretária muito bem treinada, humanizada, ela não, tipo, ela, sei lá, encontrou seu anúncio na internet ou outro meio de comunicação, ela recebeu a resposta rapidamente. Quando ela chegou no consultório, ela foi atendida no horário e teve toda aquela questão da experiência, né? Talvez um café, um leve concierge, não sei. E no pós-consulta, talvez ter um atendimento. Como é que foi a consulta? Se está tendo algumas dúvidas, sempre à disposição, algo nesse sentido, né? Uma jornada mesmo. Tipo, também mandar parabéns no dia do aniversário, lembrar de reavaliação, tipo, lembrar de remarcar consultas ou retornos, algo do tipo. Acho que é até um pouco mais do que isso, né? Fica como Tudo isso aí atendimento, que vocês professor? falaram, beleza, inclui sim. Mas Massa. né, acho que um pouco mais ainda. Mas vamos lá, continue. Para os pacientes para check-up, o que é que teria de proposta de valor? Exames incluso no valor da. Tipo, já no dia do atendimento, alguma coisa assim, por exemplo, teste de esforço, isso interessante. Oi, o torcedor do Ceará. Boa noite. Tu torce, será, cara? Oi. Oi! Boa noite. Vai, dá tchau aí pra galera. Vai, dá tchau. Vai. E? Pode. Eu acho que poderia, muita gente fazendo, poderia vender, no lugar de vender a consulta individualizada, você vai vender o pacote, né? Como o Luiz estava comentando. Que talvez tivesse incluído já tantos check-ups ao ano e exames específicos. E aí você poderia precificar, né? Pacotes diferentes, talvez. Não vejo isso como proposta de valor, sabe? Isso aí talvez entrasse até na estrutura de receitas. Eu acho que talvez a gama de exames que possam ser proporcionados possa ser um atrativo para diferentes agentes de outros, né? Pegar mais valor. Seria o quê, então? Eu entendi que era algo assim. É difícil você colocar isso daí num termo. Mas algo assim, que o paciente pudesse fazer tudo lá na clínica, tudo, né, que é necessário dentro desse check-up aí, né, que ele quer fazer, que ele né, como se uma variedade de exames? É porque, professor, aqui o acompanhamento multidisciplinar também entraria para ele, não? Poderia ser uma proposta de valor para o que vem como check-up? Sim, pode ser para os dois aí. Mas vamos seguir. Vamos para a próxima aí, porque senão Canais? vai dar nada. Canais, então. Canais. Corpo clínico aí, poderia ser uma proposta de valor? Eu tenho um cardiologista que faz. Muito bem lembrado. Não, assim, a formação do corpo clínico. Uhum. Formação ou alguma característica específica de experiência ou de pós-graduações, enfim. Né? Algo que se agregue valor aí, né? Algo que agregue valor ao
aos profissionais? Acadêmico ou intelectual, professor? Acadêmico, né? Porque, tipo, Não necessariamente. Bota curricular. Acho que é formação pronto. curricular. Vamos para os canais. Canais aí, no caso, são canais de venda? Isso. É onde o cliente vai Peraí, ter tem contato. o Opa. Guilherme colocou aqui uma coisa aqui no chat. Medicamentos, vacinas, de modo exclusivo. Por exemplo, professor, antibióticos que não tem aqui no Brasil, com comodidade terapêutica, e aí, eu sei que no caso da cardiologia seria mais difícil, né? Isso, não, mas eu tô tentando até enxergar se seria uma proposta de valor ou se seria... Seria um recurso, não, professor? Não, Ou seria não? uma proposta de valor se for assim, de uma forma mais geral, né? Que seria, né, o acesso a tratamentos, aí vamos generalizar bastante aí, né? O acesso a tratamentos normalmente não disponíveis aí, né, acesso a tratamentos validados internacionalmente. Aí tem toda uma questão regulatória, né? Então, por exemplo, eu não posso usar uma medicação que existe fora do Brasil que não foi aprovada aqui pela Anvisa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos para os canais. O canal poderia ser o Instagram, professor. Seria o contato de conhecimento da clínica, não? Canal de entrega. A de entrega? O Instagram é uma forma de relacionamento. Você vai vender algo pelo Instagram. Mas não tem o conhecimento do cliente, professor? Não é pelo, tipo, onde ele vai conhecer o produto, não é pelo canal, não? Pelo relacionamento. Eu entendo o canal como canal de entrega do valor que eu estou levando para o cliente. A não ser que você utilize como canal de informação. Aí sim. Se for canal de informação, beleza. No caso, professor, um outdoor, por exemplo, seria um canal ou não? Eu vejo como relacionamento. E o WhatsApp, professor? O WhatsApp, sim. É um canal. Se ele for usado... Sim, vamos lá. Mas se ele for usado de forma comercial, por exemplo. Eu acho que o primeiro canal, o principal canal que vocês têm que colocar aí, ninguém falou ainda. A própria clínica? É o presencial, é a própria clínica. É. Por quê? Porque lá dentro da clínica você vai passar por uma consulta, dessa consulta vai derivar diversas coisas. Professor, só uma dúvida. É porque, tipo, lá no livro ele dizia assim que o canal ele tinha 5 fases. E cada canal não necessariamente tinha todas as fases. Não necessariamente tinha todas as fases. Aí as fases eram conhecimento, avaliação, compra, entrega e pós-venda. Aí por isso que eu tô ficando um pouco em dúvida. Assim, tipo, Não, mas por que... é como eu falei, canal de informação. É um canal de informação. Ah, tá. Que aí é o conhecimento da Não minha é empresa. relacionamento. Isso, exatamente. Ah, perfeito. Então, a avaliação também entraria como canal de formação. Ah, perfeito, então. E Perfeito, professor. se for nesse sentido, com certeza é um canal. O site, professor. Entraria no mesmo jeito que os outros, né? Se for Da mesma informativo, forma. entra. Isso.
Se for como E eu acho que até falaram aqui antes já da questão do aplicativo personalizado, que a pessoa vai acompanhando longitudinalmente os resultados dos seus exames, eu acho que seria interessante. Uma pergunta: vocês acham que tem canais diferentes para os dois segmentos de clientes? tem. Porque se são dois segmentos, é Exemplo. porque eles têm canais diferentes. Exemplo. Talvez o mais crônico seja mais idoso, vá mais na clínica. E o mais, não sei. Eu sinceramente, eu não vejo. Eu vejo canais bem semelhantes para os dois segmentos. Falei Eu só no também. sentido assim, de você não precisar diferenciar isso aqui, tá? Sim. Mais alguma ideia, pessoal? Professor, eu estou ainda com um pouquinho de dificuldade nessa parte de. Estou confundindo um pouco ainda a parte de relacionamento com canais. Canais seria a forma. O senhor poderia explicar melhor? Volta na tua apresentação, Pedro. Tá bem direitinho lá. Por exemplo, uma videoconsulta, teleconsulta, ela entraria também nessa forma de. Na parte Sem de dúvida que é um canal. canal. Teleconsulta é Não, né? canal, não é relacionamento. Canal. É canal de entrega. Não tem nem dúvida. Passa aí pro relacionamento. Por isso eu falei, confunde o canal de informação, confunde com relacionamento. A conquista do cliente, ela vem através da comunicação, né, do conhecimento. Mas aí, como falou, a teleconsulta definitivamente não é relacionamento, é um canal. Deu para perceber a diferença? Tipos de relação que a empresa estabelece com os segmentos de clientes e os canais são canais de entrega de alguma daquelas etapas. Volta lá, Pedro. Perfeito, perfeito, professor. Pedro, volta lá. Canal de conhecimento. Conhecimento é, por exemplo, eu quero marcar uma consulta. Qual é o telefone? O paciente ter acesso ao telefone, ele precisa de um canal. Né? Avaliação, compra é muito claro de entender. Entrega também. E pós-venda, pode ter um canal de compra pelo Instagram. Para a clínica é mais difícil, né? Mas pode. Entrega é o mais claro. Né? Para o pós-venda, a mesma coisa. Volta para a tabela. Adicionei aqui a teleconsulta. E aí, pessoal? Mais alguma ideia? Eu acho que é isso. Canal, ok. Canal é isso aí. Aí o relacionamento, professor. A gente pode colocar aplicativo, Instagram. WhatsApp, Instagram, aplicativo, telefone.
Esse Acho que acompanhamento. relacionamento ok também, né? Como é? Pois é. Professor, entraria esse acompanhamento pós também? Como relacionamento? Ou não? Ó, Seria veja só que os você, o meios que mesmo? você colocou como relacionamento, você colocou as ferramentas, Sim, tá? perfeito. O acompanhamento pós, ele vai ser feito através dessas ferramentas Ah, também. certo. Perfeito, então. Qual seria o próximo? Sem estar Aí tudo a gente vai para fontes de receita agora. Eu, particularmente, gosto que fonte de receita seja o último. Porque Então a gente. depois, antes de chegar aí, porque fonte de receita vai ser o quê? Vão ser os produtos, né, os produtos que eu vou vender. E para eu definir esses produtos, para mim faz muito mais sentido eu entender primeiro quais são as atividades, quais são os recursos, quais são as parcerias. Perfeito. Eu aprendi assim, lá em 2015. Então a gente vai para qual agora, professor? Qual que você acha melhor? Atividade-chave. Atividade-chave? Perfeito. E aí, pessoal? Qual atividade-chave vocês veem? Acho que a mais clara a consulta, né? Mais óbvio. Perfeito. O que mais? Eu acho que se a gente tivesse um laboratório, parte de exame de imagem, Exames. Você pode até segmentar. Exames cardiológicos, exames laboratoriais. Eu acho que colocaria em geral aí. Exames em geral. Professor, já que a gente vai ter esse atendimento personalizado, entraria em atividade-chave manter uma plataforma com todos os dados. Eu não estou encontrando a palavra bem. Os dados de todos os pacientes. Tem como aquela atividade ali manter sempre ou não? Não, né? Na atividade, não. Na verdade, eu não entendi o que é que tu falou. Não, é porque tipo, eu estou partindo muito do ponto tipo, da plataforma, que uma das atividades chave quando tem uma plataforma é manter ela atualizada e funcionando. O que é que tu Aí, chamando de plataforma? uma plataforma, um site, um software, alguma coisa que nossa clínica vá ter para acoplar Não, todos mas os isso é o seu exames. negócio? Seu Não. negócio é a manutenção Verdade. da plataforma? Não, não é. Perfeito. O que mais? Vamos abrir a cabeça. Consulta, exame, o que mais que a pessoa pode fazer na clínica? Tratamento, no caso de uma fisioterapia, Tratamentos. se precisar. Tratamentos. Aí aqui vale a pena separar em terapias e tratamentos. Aí eu estou percebendo que a Letícia colocou aí o cateterismo, vocês falaram no começo. A gente tem só que lembrar que a gente está numa clínica. Tá? Normalmente, o paciente que será submetido a um cateterismo, ele precisa de pelo menos um suporte, se ele não for para a UTI, mas de um suporte, porque esse cateterismo ele pode dar um resultado mais maligno, né? Digamos assim. Então, seria um questionamento. Talvez se a clínica for em anexo a um hospital em que o paciente pode ser transferido ali imediatamente, né? Você pode pensar em fazer na clínica, mas normalmente é ambiente hospitalar. Aí a Daiane colocou acesso a produtos perfeitos. Você pode ter ali uma loja de suplementos dentro da clínica, sim. E aí essa venda de suplementos seria de medicação, nem tanto, porque medicação já é farmácia, né?
mas é uma venda de suplementos dentro da clínica. Mais alguma atividade? Está ok, vai para recursos. Tô. Professor, no caso, por exemplo, pensando aqui, e ter um laboratório próprio seria muito custoso. Claro que a gente está aqui no mundo das ideias, né? Aí, no caso, eu pensaria mais em um posto de coleta e nós sermos associados a um determinado laboratório X, para a gente não precisar fazer o investimento de ter o laboratório, mas ao mesmo tempo ter um posto de coleta para o paciente ter esse conforto de fazer na própria clínica, precisar se deslocar, sabe? Ok. Daí, mas o que é que tu tá querendo dizer, Matheus? No caso de exames sorológicos ou de urina, no caso de um paciente com BNP, por exemplo, na nossa clínica ter apenas um posto de coleta, assim, porque Certo. o laboratório como um todo seria, por exemplo, um investimento muito alto, né? Eu estava pensando nesse sentido, de Tá. limitação de Isso recursos. aí entraria onde? No Canvas? Não sei se é recurso-chave, estou um Não. pouco na dúvida. Recurso vai ser o quê? A estrutura, vai ser os aparelhos, vai ser o corpo Os clínico. médicos seriam um recurso? Corpo clínico, sim. Isso daí que você falou, Matheus, entraria nas parcerias. Ah, certo, perfeito, professor. E aí, professor, os medicamentos entrariam aqui como recurso? Já que a gente colocou ali medicamentos internacionais ou não? Seria um recurso nosso? Eu fiquei em dúvida aqui. Mas eu acho que não é chato, né? Não. Ah, Eu acho que de recurso não tem muito além disso aí, não. também não tá vindo mais nada aqui em mente, não. É para Mas parcerias. qual que eu coloco aqui que foi o Matheus que falou? No caso com laboratórios, né? Laboratórios, principalmente a questão de isso, laboratórios, clínicas de imagem. Eu não sei se teria algum impeditivo legal de farmácias, por exemplo. Eu sei que você não pode ter uma farmácia contígua à sua clínica, né? Assim, no mesmo espaço. Mas eu não sei se fazer parcerias com farmácia entraria nessa mesma seara. Pode fazer. Qual foi o outro de imagem? Parceria com clínicas de imagem também, né? Os aparelhos são bem custosos. Na clínica você não vai ter uma ressonância com a tomografia, mas seu paciente pode precisar. Professor, pensando aqui no check-up, no que a Ana Beatriz falou no começo, poderia entrar aí clubes esportivos, essas coisas? Daqui? Com Ou então, certeza. Mesmo que você tenha um profissional de educação física, mas você pode ter uma parceria com a estrutura de uma academia. Hospitais, excelente.
Outra parceria interessante aí, com planos de saúde. Mesmo o seu foco é em paciente particular, mas se o plano de saúde quer contratar o seu serviço para atender um segmento específico de pacientes, isso é uma oportunidade. Poderia entrar aí governo, professor? Prefeitura, essas coisas? Poder público, não? Exatamente, da mesma forma. Lá em São Paulo, deixa eu ver aqui, acho que foi no início, não lembro exatamente qual foi a gestão, não sei se foi caçado lá atrás, mas, não, foi do Dória. Primeira gestão do governo Dória, eles contrataram o sírio-libanês, a Einstein, para usar o horário noturno para fazer exames, tomografia, ressonância de paciente que estavam em fila de Suíça. Então, Mais alguma parceria? Acho que já foi quase tudo aí, Pedrão. uhum. Aí agora vamos lá. Custos. Salário, custeio. Aqui é interessante porque, dependendo da complexidade do negócio, pode ser que pode ficar tem muita coisa. Então, normalmente, como é que se faz aqui? Uma empresa, né, qualquer empresa, ela tem custos fixos, custos variáveis, despesas fixas, despesas variáveis. É você colocar 4 post-its e dar exemplos de cada um deles. Então, por exemplo, custos fixos que podem ter aí na clínica. Salário do corpo clínico. Salário dos médicos, se Aluguel, não for variável. eletricidade. Não. Salário dos funcionários da clínica. É custo, é despesa, é fixo ou variável? É custo, que está diretamente ligado, não, professor? Custo se for da assistência, tá? Tá. Se não for só administrativa, é despesa. Sim, não, sim, aí é despesa. A grande pergunta é fixo ou é variável? Depende do profissional. Não, depende não, isso é bem claro. Então é despesa. Vamos lá. Administrativo. É despesa. Fixo ou variável? Fixo. Fixo. Ele não varia proporcionalmente com o seu atendimento. Você pode necessitar ampliar a capacidade de atendimento e aumentar essa despesa, beleza. Mas ela continua sendo fixa. Aluguel é custo fixo. Eletricidade, aluguel é despesa fixa. Eletricidade é despesa fixa. Aqui vai assim, é interessante como exercício a gente dizer o que é que seria cada um deles, mas aqui os 4 post-its seriam custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável. Se você está fazendo o Canvas para um produto específico, aí você pode abrir melhor isso daqui. Mas aqui, como a gente está fazendo para um modelo de negócio mais amplo, não tem problema a gente botar desse jeito. E as fontes de receita? Professor, no caso, variáveis, tá? Opa. Variáveis, né? Certo.
Professor, no caso das fontes de receita, estava pensando, e já que o nosso segmento vai precisar ser acompanhado ao longo do tempo, eu acho que poderia ser interessante também o modelo de pagamento recorrente, ao modelo de, por exemplo, academia, e também, claro, que teria o pagamento eventual, né? Por exemplo, a pessoa que entra na academia, quer fazer o check-up dela, quer ter uma consulta, aí seria pontual, mas eu acho que para acompanhamento longitudinal seria mais interessante o modelo recorrente. Perfeito, Matheus. Aí aqui, assim, normalmente como é que se preenche essa parte? Você pega cada item, né, que gera receita, e inclusive qual é a receita esperada dela. Você pode colocar um preço ou pode colocar um ticket médio. Então aqui, por exemplo, a consulta vai ser uma fonte de receita. Quanto é que vai ser a consulta? Pode variar de X a Y reais. Os exames, fonte de receita, pode variar de A a B. As terapias, mesma coisa. Aí o plano de pagamento recorrente, aí você pode ter mais de um plano, né? Enfim, aí você vai, né, listando as diversas fontes de receita, tá? O que mais de fonte de receita, professor? Aqui teria como ser alguma fonte de receita, alguma parceria? A gente cobrar algum valor de uma parceria? Não, né? Acho que agora estou Porque viajando. provavelmente você vai fazer essa parceria Sim. já especificamente para algum produto, algum serviço específico. Né? Eu acho que a venda de produtos ali, como por exemplo, suplementos, né, que a gente falou, mais acima. Espera aí só um momentinho, já vem. Cuida, Pedrão, tem que montar essa clínica aí, hein? Bora? Cuida. Qual vai ser o nome? Diga logo o nome aí. Tem que pensar ainda, tô pensando. SCP Cardio. Tá vendo aí, macho? Cuida, JG. Aí fala com o dinheiro, viu? E aí? Eu acho que de receita, professor. Tô lembrando de mais nenhuma que a gente possa adicionar, não. Alguém pense mais algum? Mas só a venda de tratamentos, né, de terapias. Falta aí. Acho que é isso. E aí? Ok? Acho que sim, professor. Deu para montar um negócio bem grande. A ideia é ter uma noção de como é que funciona, né? Isso daqui, Sim. provavelmente, né, seria... Normalmente ele é feito com menos gente, né? De forma mais, né, mais aprofundada, né? Mais estudada, tudo, né? Que
que alinharia aí uma empresa, né, com ideia até mais madura já, tá? Mas aqui deu para ter uma noção de, né, do que é cada coisa e de como é que se preenche, né? Perfeito. Ei, professor, a diferença dos dois livros é muito grande? Esse que o senhor falou e esse que eu utilizei, esse de inovação? Não, tem muita coisa de um no outro. Perfeito. Eu vou ver se eu arrumo e mando para o pessoal também dar uma lida. Acho que é isso, né, pessoal? E aí, doutor Cadu? Beleza. Fala só um pouquinho do que é da programação aí para frente, como é que tá? Da programação para frente, a nossa próxima aula vai ser de SWOT. SWOT, estratégia do Oceano Azul e... Deixa eu abrir aqui, que aí saber assim de cabeça é meio difícil. Deixa eu só um momento. E Pedrão, manda no grupo depois a nossa clínica aí. Vou mandar, com certeza. Deixa eu ver, só procurar. Alguém vira cardiologista mesmo, né? Pronto, professor. A gente vai ter SWOT, matriz BCG, estratégia do Oceano Azul e análise PESTEL. Aí, no primeiro módulo, né, que é o de estratégia, depois análise de stakeholders, benchmark e matriz das 5 forças de Porter. Depois a gente vai ter estratégia de crescimento com a matriz de Ansoff e matriz de Kano, de satisfação do paciente. Aí FMEA e Boltzai, que é diagrama da gravata borboleta, diagrama de causa e efeito, matriz Gut, e no final do módulo de estratégia nós vamos ter OKR e KPI. Aí termina o módulo de estratégia, a gente passa para gestão e qualidade, que aí vai ciclo PDCA, CIPOC, BPMN, método Lean, aí o Balance Scorecard, gestão de logística interna, gestão de experiência do paciente, jornada memorável do paciente, alavancas para a criação de valor, sistema de qualidade de hospitais, e aí depois começa o módulo de política pública e saúde, depois módulo de gestão financeira, módulo de saúde baseado em valor, módulo de inovação, módulo de cultura organizacional e liderança, módulo de marketing e posicionamento, e aí o último módulo vai ser conhecimentos para um recém-formado, onde a gente vai ver processo de abertura de CNPJ para médicos, impostos e tributações. Vamos ver cooperativas, sindicatos, OS, sociedades médicas e conselhos profissionais e diferença entre CLT, PJ e cooperativa. Tá bem grande. 2 anos aí, dá para dizer que é um MBA, professor. Verdade. Bastante coisa aí. Então, 15 dias, né? Seria toda semana, não, professor? Agora? O senhor acha que é possível? Na terça, 7h30? Não sei, vamos, a gente vai falando, a gente vai... A gente vai falando também, dá certo. A gente vai adequando, vou falar com o senhor. Beleza. Vou botar o senhor também no grupo dos coordenadores do ensino, que aí fica até mais fácil nossa comunicação. Pode ser? Pode. Perfeito. Pois é isso, pessoal. Valeu, gente. Nossa estreia. Valeu, professor. Valeu, professor. Muito obrigado, Valeu, doutor Cadu. professor. Obrigado. Valeu, Pedrão. Muito boa aula. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Obrigado.